Vamos lá. Deixa eu ver aqui onde que a gente vai projetar isso. Será que dá certo no PowerPoint? Tá aparecendo para vocês? Deixa eu ver. Legal. Vamos lá. Pessoal, falar então aí sobre o imposto de renda da pessoa física. É um tema aí bastante atual, principalmente nesses meses, né? Março, abril, mas ele ganha uma certa força aí, né? Dezembro, janeiro desse ano, a gente tem bastante mudanças aí. Então, deixa eu tirar um fundo aqui que tá. Então, a gente tem bastante conteúdo, bastante coisas aqui para estar vendo, para estar passando para vocês, tá? Então, a intenção aqui é um conteúdo grande para pouquíssimo tempo, né? Então, é bem corrido. A gente procura trazer o máximo de conteúdo para vocês, realmente para enriquecer bastante aí, para tornar interessante aí, né, o assunto, né? Mas vamos lá. O que é o imposto de renda? O imposto de renda é um tributo. Um tributo, ele foi instituído, né, o imposto de renda, pela Lei 4.625, lá em 1922. Então, a gente teve aí, né, em 2022, né, há 100 anos, a edição de 100 anos aí do imposto de renda, né, a gente fez parte aí, então, da história aí do imposto de renda, né. O primeiro regulamento dele, né, ele vem no regulamento do imposto de renda, né, a Lei de 64, e atualmente, né, ele é regido, então, pelo regulamento do imposto de renda de 2018, com alterações significativas ocorridas em 2025, com a Lei 15.270 de 2025, né. A gente vai falar um pouquinho sobre essa lei, o que trouxe, né, o que mudou, né. Então, essa lei, ela traz faixas de isenções para rendas até 5 mil, e também novas tributações para rendimentos isentos, né, a partir de 50 mil por mês e acima de 60 mil no ano, 600 mil no ano. Tá? Então, o que aconteceu, né? A questão aí esse 5 mil, ele é uma promessa de campanha do Lula lá, né, na eleição, ele prometeu isso, né, que quem ganhasse até 5 mil por mês não ia pagar imposto de renda. Em 2023, 2023, 24, 23, ele conseguiu, então, colocar sobre 2 salários mínimos essa isenção, porque em 2024, quem ganhava até 2 salários mínimos começou a pagar imposto, né, então ele viu um problema com isso, né. Isso acontece porque a tabela do imposto de renda ela está congelada desde 2018, ali, então vai fazer uns anos aí que ela está congelada, né? Então ela não é reajustado aí anualmente aí as faixas de isenção, faixas de incidência do imposto, né? Então ocorre que em 2023 a gente teve esse problema que quem ganhava até 2 salários mínimos estava pagando imposto de renda. Então o governo vem isenta, né, essa faixa aí até 2 salários mínimos, e agora a partir de 2026, que é com a Lei 15.270, ele traz isenção para rendas, né, para salários aí até 5 mil reais. Né? Então, até dezembro de 2025, até 4.664, era 27,5, né, então, a partir aí de 2026, janeiro de 2026, a gente tem aí uma isenção de salários até 5 mil reais. Né? Em contrapartida, né, essa redução de arrecadação, o que foi feito em contrapartida para cobrir esse valor aí, né? Uma tributação para altas rendas, né? Então, altas rendas aí ficou definido, então, acima de 600 mil no ano ou 50 mil no mês, tá? Então, isso é um pouquinho aqui do imposto de renda, né, da questão do tributo, né? Então, a gente vai ver aqui na palestra, né, a declaração, quem é obrigado, quem não é, quem incide, quem não incide, mas é importante essa introdução aqui com relação a leis, com relação a decretos, com relação aonde a gente está hoje, né, com relação aí ao imposto de renda, né. A declaração do imposto de renda, ela é orientada por instruções normativas, a instrução normativa que ditam, né, as regras para cada ano,
em que temos que prestar contas para o governo. Então, para cada ano, né, sai uma instrução nova, sai uma instrução, são regras novas aí com relação ao imposto de renda, né? Então, a última, né, ela foi a 2255/2025, que trouxe as regras para a declaração 2025. Para esse ano, ainda será publicada aí em 2026, e a liberação do programa IRPF 2026. Geralmente ela ocorre nas primeiras semanas de março, né? Provavelmente aí a gente tem o prazo para início de entrega 15 de março, 15 é domingo, né, dia 16 de março, e provavelmente a instrução aí sai aí, né, mais ou menos uma semana antes, uma segunda semana de março, né, entre 10 e 12 aí de março, aí é para sair a instrução normativa. Geralmente a Receita ela faz uma coletiva de imprensa, né, de mais ou menos 1h30, onde ela explica todo o passo a passo do que vai ocorrer, né, com relação aí à declaração do ano, tá? Alexandre, mas como vocês estão fazendo uma palestra, como vocês estão lançando um curso, sendo que não saiu nada ainda, tá? Para esse ano, assim como os anos anteriores, a gente, inclusive, alguns anos aí trabalhou com declaração, exemplo, tá dando 2025, trabalhou com a declaração 2024, treinando, fazendo, e assim, quando sai a declaração, são poucos ajustes aí, tem que ser feito, né? Então, para 2026, a gente não espera grandes mudanças aí para a declaração, tá? É a questão aí do quem está obrigado, qual faixa, mas não vai ter muita novidade aí para esse ano. Então, a novidade vai ficar aí para 2027, tá? Uma novidade, né, maior aí vai ficar aí para 2027. Então, provavelmente a base do programa vai seguir o 2025 e a gente vai trabalhar aí em cima de informações aí que referente a 2025. Acredito que aí até a abertura, né, aí do curso, depois as meninas vão estar falando mais para frente, a gente já tem a instrução, já consiga trabalhar realmente com o programa 2026, né, e já consiga aí trabalhar com uma instrução normativa também de 2026, tá bom? Gente, eu não estou vendo o chat, eu não sei se alguém colocar alguma coisa, vocês me dão um apoio aí se alguém tiver dúvida, tá bom? Obrigado. Vamos lá. Quem está obrigado à entrega? Principais regras. Deixa eu só puxar isso aqui. Recebeu rendimentos tributáveis acima de 36.432. Esse 36.432, ele não tem lugar nenhum, tá? Como falei para vocês, é uma estimativa feita, porque o que é esse valor? São 2 salários mínimos vezes 12, vai dar esse valor. Então, assim, se a instrução não sair com esse valor, sair menor, o que o governo vai fazer para não dar imposto até 2 salários mínimos? Ele vai colocar algum fator de redução, vai aumentar o desconto simplificado, então ele vai colocar ali algum fator de redução para quem ganha até 2 salários mínimos não seja tributado, tá? Então, provavelmente fique aqui nesse valor aqui, tá? A questão aí dos rendimentos tributáveis. Mas o que é o rendimento tributável, né? É o salário, aluguel, todo rendimento que, né, vai compor uma renda aí, né, da pessoa, tá? Então, ele entra como um rendimento tributável, tá? Aposentadoria também é um rendimento tributável, apesar da pessoa pagar a vida inteira, quando ela se aposenta, ela continua pagando, a não ser salvo algumas questões aí, um exemplo de isenções com doenças graves, essas coisas, mas o restante, todo rendimento aí acaba sendo tributado, tá? Ô, professor, posso fazer uma pergunta? Pode falar. Assim, você colocou esse valor, mas, tipo assim, no caso desse ano, né, a partir desse ano, não vai ter mais o desconto de IR para salários até 5 mil, Correto? certo? Uhum. Só que aí, tipo assim, eu trabalho numa empresa, vamos supor, eu ganho, tipo assim, menos que 5 mil, vamos supor, 4 e pouquinho. Mas, tipo assim, Certo. tudo que eu recebi no ano, mesmo que eu não tô contribuindo, não tá descontando o IR, mas se somar, tipo, passar desse valor que você passou, vai ter que declarar o imposto? Aí é o seguinte, tá? Tem uma tela que eu vou estar explicando isso com maior clareza, tem uma tela que vai ficar meio claro isso para vocês. A questão da isenção dos 5 mil é a partir de janeiro de 2026, que aí, para fins de tributo, tá? Para fins de declaração, ele vai ter reflexo na declaração 2027. Nessa daqui, não.
Nessa daqui, ele vai seguir a tabela que foi descontado aí em 2025. Então, até 2025, a gente não tinha isenção dos 5 mil. Então, para a Sim. declaração 2026, ela vai seguir a base do que foi descontado em 2025. Então, um exemplo, o informe de rendimento que você recebeu em 2000 agora, né, na sexta-feira, 27 de fevereiro, né, que emitiram o informe de rendimento aí, as empresas, né, entregaram o informe de rendimento, vai ter que seguir esse valor aí com a regra antiga, não dos 5 mil, tá? Então, você vai ter que ver o ano calendário lá, 2025, tá? A gente está falando no caso do pessoal que trabalha registrado, ou a gente está falando do pessoal que é MEI, ou tipo, é para todo mundo? Tipo, o pessoal que é empresário. Aí, vamos lá, o rendimento tributáveis, então, ele vai sobre o salário, né? Então, aí, a questão do MEI e a questão do empresário, ele é tributado aonde? No Prolabore, tá? Que Sim. é o salário aí do empresário. Então, um exemplo, se for mais do que 36.432, vai estar obrigado a fazer. Se for Sim. menos, não, tá? Então, Uhum. aluguel, quem recebeu o aluguel também, então vai estar tudo dentro dessa faixa, tá? Mas a empresa fatura tanto, aí não, aí é o que ficar mesmo como rendimento do sócio, no caso de empresa, tá? Então, a gente tem que separar um pouquinho essa questão aí, tá? Então, só mais uma coisa, porque tinham falado que não precisava mais fazer DIRF. Cadê o... Não, a DIRF aí é uma declaração, né, de retenção, né, de impostos aí referente à pessoa jurídica. A DIR-PF é a declaração do imposto de renda à pessoa física, tá? São duas declarações distintas. Entendi. A DIRF, ela foi extinta realmente, a DIRF agora, né, ela vai em informação mensal, quem alimenta a DIRF hoje é a DCTF Web, são informações mensais que são enviadas, tá? Então, a DIRF, o último ano da DIRF foi 2025. Agora, a DIR-PF, que é a declaração do imposto de renda de pessoa física, ela não, né, ela vai continuar, então é algo aí que, mas o ano que vem vai diminuir, mas assim, as pessoas vão continuar tendo que fazer declaração, tá? É claro que aí a questão da tributação, quem vai estar obrigado, vai diminuir, é claro, a pessoa que, um exemplo, ganhar até 5 mil reais, provavelmente vai estar dispensado aí de fazer, então são regras aí para 2027, tá? Para essa declaração 2026, segue tudo igual. Entendi. Muito obrigada, Tá? professor. Nada. Recebeu rendimentos isentos acima de 200 mil reais. Talvez isso aqui, né, essa questão dos rendimentos isentos, ela era até 2024, era 80 mil. Em 2025, foi mudado para 200 mil. Então, acredito que eles não vão mexer nessa questão aqui do rendimento isento, fique aí realmente em 200 mil mesmo, tá? Mas o que é um rendimento isento? É uma doação, uma herança que eu tenha recebido, tá? Até 200 mil reais, ela é isenta aí de imposto de renda, tá? Então, não incide aí imposto aí sobre esse valor aí recebido, né? Isento, né? Até 200 mil, tá? Então, são situações aí que acaba não precisando, né? Se estiver abaixo, né? Dos 200 mil, não precisa fazer a declaração, tá? Posse de bens acima de 800 mil, é um fato também que foi alterado aí na declaração 2025, antes era 300 mil, então passou de 300 para 800 mil. Então, assim, se a pessoa tem bens acima de 800 mil, somando carro, casa, aplicação bancária, tudo que a pessoa tiver registrado no seu CPF, passou 800 mil, ela está automaticamente obrigada de fazer a declaração do imposto de renda, tá? Uma outra situação, se ela teve operações em bolsa de valores acima de 40 mil ou que geraram recolhimentos, né? Operações aí que foi recolhido o DARF aí na operação em bolsa de valores, recolheu o DARF, é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Então, assim, são situações que, assim, não precisa fazer mais imposto de renda da pessoa física, mais baseado em quê, né? Tem uma regra que estabelece, né, cada item aí obrigatório ou não.
Então, assim, você só vai falar se a pessoa está dispensada ou não de fazer, depois de fazer esse cheque aqui, esse passo a passo aqui, tá? Inclusive, nos atendimentos ali, um exemplo de balcão, sempre eu oriento o pessoal, a pessoa vem com informe de rendimento, estou obrigado a fazer a declaração ou não? Não, o seu rendimento é abaixo. Mas e os bens? E se teve operação em bolsa de valores? Recebeu doação? Recebeu herança? Então, assim, o primeiro contato ali com o cliente é uma consulta psicológica, né? Porque a pessoa, assim, poxa, como que eu vou abrir minha vida? Não tem jeito, né? Então, é algo aí que acaba a gente tendo que pegar essa informação do cliente para ver se ele realmente está obrigado ou não a fazer a declaração. Então, essas são as principais regras que obrigam a pessoa a fazer a declaração do imposto de renda, tá? Lá em 2027, com essa questão de 5 mil, o que muda? Então, a gente vai ver isso lá em 2027. Para 2026, é algo que realmente vai seguir essa regra aqui, tá? Vamos lá. O que eu posso deduzir do imposto de renda? Principais regras. O que entra como dedução? Dependentes. Os dependentes aí. Alô, deixa esse microfone desligado, porque está dando microfonia. Por gentileza. Acho que foi. Os dependentes são filhos, enteados, pai, mãe, avós, bisavós, então dependentes ascendentes, né, para cima não tem fim. Agora para baixo, né, os descendentes, né, são filhos e enteados, né, então são esses dois. Eu não sei que a pessoa, como exemplo, tenha guarda judicial de algum, um exemplo, ocorre muito, posso declarar meu neto? Se tiver guarda judicial, sim, posso declarar. Mas eu pago escola do meu neto, mas eu pago isso, pago aquilo, então vai entrar como dependente direto. Então, os filhos, enteados, ou pai e mãe, tá? Então, são esses dependentes diretos aí, desde que eles não tenham renda, tá? Então, são esses dependentes diretos aí que vão entrar na declaração. Valores pagos com pensão alimentícia, tá? Valores pagos com instrução, então, desde escolinha até faculdade e pós-graduação, entra aí como dedução. Valores pagos com despesas com saúde, então plano de saúde, dentista, tudo que se refere à saúde, se pode deduzir, tá? E aqui uma dica que eu sempre dou, principalmente, um exemplo, a pessoa vai fazer a declaração, puxa, eu fui no dentista e não peguei a nota, fui lá e não fui no médico, tive que pagar, paguei um exame, então, assim, pagou, pega a nota. Igual no mercado, sabe? O cupomzinho que sai ali, no dentista, em qualquer lugar que você for, da mesma forma, tá? E guarda essa nota para você utilizar ela no seu imposto de renda do ano seguinte, tá? Então, uma dica importante, porque isso aqui acontece muito. Mas eu fui no dentista e não paguei. Fui aqui e não fiz, tá? Lu, pode falar. A Malu tinha uma pergunta. Desculpa, viu, Malu? Eu achei que você estava batendo a mão sem querer no microfone e estava dando retorno, por isso que eu pedi. Não, pode falar. Ela quer saber se comprou um apartamento financiado em 2025, tem que declarar o bem? Malu, é isso? Malu. Tá, vamos lá. Tem situações o seguinte, tá? Malu, o seguinte, se você tiver obrigado a fazer a declaração, sim, se você se enquadra em algumas regras da obrigatoriedade, declara sim o apartamento. Não, eu sou isenta, não enquadro em nenhuma dessas situações, tá? E comprei o apartamento, preciso declarar ou não? Você vai precisar declarar se ele for acima de 800 mil. Se não for, se você estiver isenta, né, não se enquadra em nenhuma das regras para fazer a declaração, não precisa declarar, tá? Agora, não, o meu salário atinge, né, e aí eu comprei o apartamento, preciso declarar? Sim, aí coloca na declaração, tá? Comprou em 2025, declara em 2026. Despesas com saúde, plano de previdência privada. Quais as novidades, né? Eu já dei um spoiler aqui, né? Não vai ter muita novidade, mas vamos lá. Então, o que eu falei aqui, né? 2025, 2026. Então, todos os fatos de 2025
ano calendário 2025, tudo que ocorreu em 2025, vai ser declarado no exercício 2026, tá? No imposto de renda 2026, que a gente está aí esperando aí, né, a Receita soltar a instrução normativa e fazer a liberação do programa, tá? E o que tem aí, então, para esse ano? Para a declaração, então, 2026, iremos declarar o que foi recebido em 2025, a tabela de incidência, né, que foi utilizada em 2025, será mantida para a incidência do imposto na declaração de ajuste anual. Então, essa questão dos 5 mil, ele não entra agora na 26, ele vai entrar só na 27, tá? Sendo assim, podemos entender aí, né, que tem diferentes regras do tipo valor dos bens que obriga a declarar rendimento isento, né? O que podemos ter de diferente, né, a questão, então, do rendimento isento, alguma outra coisa aí que entre, alguma obrigatoriedade de campo, então vai ser coisa aí bem simples mesmo. Pode falar, Lu. A Adriana perguntou no chat, para saúde, pode ser recibo ou tem que ser nota fiscal? Despesas com desconto. saúde. Vamos lá. Até 2024, né? Então, o dentista, o profissional, né? O médico, aí CPF, ele podia fazer recibo, tá? Recibo comum, tá? 2025 foi implantado o Receita Saúde, importante essa pergunta, tá? Então, assim, o médico aí, um exemplo, ele não precisa mais emitir, né? Isso daí, então, o recibo agora ele é digital. Então, assim, mas como que eu vou ver esse recibo? A hora que você entrar lá no Gov, ele vai estar lá esse recibo. Se você fazer a importação, ele vai estar lá o recibo. Tem possibilidade dele gerar em PDF e me mandar? Tem possibilidade, tá? Inclusive, eu recomendo que peçam aí dessa forma, tá? Então, 2025, Receita Saúde, tá? Para profissionais que são CPF, tá? Agora, clínicas, nota fiscal. CNPJ, for clínica, qualquer clínica, exame, laboratório, nota fiscal. Então, CNPJ, nota fiscal, CPF, Receita Saúde, tá? É um recibo novo aí que vem em 2025. Agora, para 2026, o que muda? Nota fiscal para todo mundo, tá? Com a reforma tributária, todos são obrigados a emitir nota fiscal, tanto CPF quanto o CNPJ aí vai ter que ter nota fiscal aí para a situação. Para 2025 ainda vai ser aceito apenas o Receita Saúde, tá? Agora aquele de papel lá no 2025 já não vai aceitar mais, tá? Então, um exemplo, se você for agora no dentista, ele te emitiu de papel, isso daí não vale. Ele vai ter que emitir o Receita Saúde, só que em 2026, aí você vai conseguir usar ele só em 2027. Voltando aqui para as novidades, o rendimento tributável, então, né, que a gente calculou, e eu calculei, né, foi instituído há 2 anos atrás, né, que a pessoa que recebesse até 2 salários mínimos não pagasse imposto de renda. Então, chega naquele 36.432, né, provavelmente vai ser a faixa, o limite de isenção, aí vai ser esse aí, tá, para essa declaração. Então, para 2026, segue tudo igual, né? Pega o informe, coloca lá, não vai ter essa questão aí de a isenção dos 5 mil para a próxima declaração, né? Que aí eu vou estar falando aqui agora no outro quadrinho, que aí, ano calendário 2026, que é o que a gente está vivendo aqui agora, né? No mês a mês aí. Por exemplo, os salários aí recebidos em fevereiro, pô, o que aconteceu, né? Recebi mais, teve aumento, né? Não, não teve a incidência do imposto de renda sobre o seu salário aí, se foi até 5 mil, né? Quem ganhou até entre 2.900 a 5 mil, percebeu esse reflexo aí no salário recebido em fevereiro, tá? 2026, então o ano calendário 2026 é o que a gente está vivendo agora. Constituição da Lei 15.270 entrou em vigor, né, a isenção para rendimento até 5 mil. Lembrando que né, que até 2025, né, até dezembro de 2025, quem recebia até 4.664, a alíquota era 27,5, né? Então você vê aí a redução realmente que vai ter aí nessa
nessa faixa, nessa primeira faixa aí até 5 mil, né? São bastante pessoas aí que vão ser alcançadas aí por esse benefício, tá? Para compensar essa perda, né, de arrecadação, passou-se a tributar em 10% os rendimentos isentos acima de 50 mil e terá ajuste no imposto de renda 2027, exercício 2027, se o valor for superior a 600 mil. Então, terá uma tabela, né, de 0 a 10%, se o valor chegar até 1.200.000, aí acima de 1.200.000, né, de rendimento isento, com lucros, né, aí ele tem a tabela aí de 10% aí sobre a incidência aí sobre esse valor, tá? Então, se a pessoa... Então, um exemplo, mas como que era antes? Não tinha tributação nenhuma sobre os lucros, tá? Então, lucro e dividendo não tinha tributação nenhuma em cima. Como vai ser agora? Entre 600 mil anual e até 1.200.000, vai ter uma tabela de incidência progressiva. Acima de 1.200.000, 10% aí do valor que for recebido de lucros e dividendos, né, no ano. Então, vai ter aí um 10% de imposto aí sobre esse valor. Então, 10% de 1.200.000 vai dar 120 mil de imposto de uma pessoa, um exemplo, que não pagava nada de imposto, né? Então, é algo aí que realmente é um impacto grande, né, que a gente vê aí nessa tributação de altas rendas, né? O que mais que a gente tem de novidades? Com isenção da lei, né, 15.270, os salários entre 2.900 e 5 mil pagavam imposto de renda, a partir de 2026 não pagam mais. Significa, né, que o dinheiro que ia para o governo agora está nas nossas mãos, que é algo entre 50 e 300 reais por mês, dependendo aí da faixa, né? Dependendo da faixa do salário. Então, é algo aí que está ficando com o trabalhador, né? Tá deixando aí de ser descontado esse valor, né? Aí, eu quero fazer aqui uma reflexão, né, do que é possível investir e o retorno aí desse investimento, né? Podendo ser essa oportunidade que nos possibilitar começar a poupar. Tem alguma pergunta, Lu? Eu não sei, eu não estou vendo aqui. Pode falar. Tem da Thaís, para declarar aluguel recebido, tem alguma regra? E depois tem outra, tá? E depois eu li a outra. Tá. Questão do aluguel, tem duas regras, tá? Se ele for o aluguel for recebido de pessoa jurídica, ele vai lá em rendimentos tributáveis de pessoa jurídica, tá? Se ele for de pessoa física, em rendimentos tributáveis de pessoa física. Então, são regras separadas aí, dependendo aí da fonte pagadora, tá? De quem você alugou o imóvel, né? Se for uma empresa, declara como junto lá com o salário, né, junto lá com a empresa, não somando, né, você abre uma aba separada, mas lá é rendimento de pessoa jurídica. Se for pessoa física, aí é rendimento lá de pessoa física, ali no quadrinho ali do Carnê-Leão, tá? Então é declarado ali. O Lu pode falar outra. A outra recebi informes de rendimento total, aí não tem total, e tem o valor baixo de imposto sobre retido na fonte, valor de 18,54. O que quer dizer tem que pagar ou declarar para poder receber? Acho que eu não entendi. Eu entendi isso daí. Tá bom. Ela recebeu o documento e tem lá um valor retido na fonte, né? Mas provavelmente acredito que não vai atingir. Por exemplo, foi menor do que os 36 mil que a gente calculou. Está isento de fazer declaração, mas tem um imposto retido. Como o valor é baixo, né? Então, algo aí que não te obrigue, né? Com a regra aí, específica do informe de rendimento, não vai estar obrigado a fazer a declaração do imposto de renda, tá? Se você fizer, você restitui esse valor aí, mesmo que é pequeno, mas você consegue restituir esse valor. Isso daí é uma questão, né, que o governo acaba ficando, né, com esses valores pequenos, né, 10, 18, 50, a pessoa acaba, não vou pagar, um exemplo, para fazer a declaração e restituir só isso, ela acaba comparando com isso, né, então acaba que muita gente não faz declaração e acaba ficando dinheiro lá para o governo, né. Pensa quantas pessoas vai ter lá 10, 12, 15, 20 reais, né? Então, esse dinheiro, como ele não é restituído, ele acaba ficando pro governo, tá? Então, acaba que, por exemplo, se o seu rendimento não ultrapassou os 36, mas tem o valor retido, não é obrigado a declarar, tá? Mas aí o valor, ele fica, você não consegue restituir.
Eu fiz um quadrinho aqui, uma reflexão do que é possível e qual que é o reflexo, então, desses 50 e 300 reais a mais por mês aí no salário para a gente, tá? Deixa eu só ver aqui, já vou pular para o... Ah, que bacana. Então, é o seguinte, 50 reais por mês, né? Em um ano, quanto que vai render eu poupando esses 50 reais por mês do imposto de renda que era descontado e agora não é mais, está vindo junto aí com o meu salário, né? Num ano, R$ 638 reais. Em 5 anos, R$ 4.055 reais. Em 10 anos, R$ 11.000 reais. Alexandre, besteira, é pouco, né? Mas assim, poxa, 50 reais por mês, você vai ter aí, né? À medida que vai passando, ele vai rendendo juros sobre juros. 100 reais, 200 reais, 300 reais já começa a ficar interessante, né? Então é algo aí que, por exemplo, no primeiro ano você vai ter 3 mil, em 5 anos, 25 mil, em 10 anos, 67 mil, né? Então é algo aí que a gente está trabalhando aqui com uma média aí de 1% aí ao mês, né? Que qualquer caixinha aí, um exemplo do Nubank vai te dar. Então é algo aí um exemplo, poxa, mas pensa que esses 600 reais, né, em um ano ficava na mão do governo, agora está na minha mão, né? Então, o que eu posso fazer com isso? Poupar, gastar? Então, são, né, situações aí que a gente vai decidir aí conforme a questão aí de cada um, né? A maioria aí vai gastar, né? Mas é uma reflexão que eu trago aqui, né? Essa evolução, como é um dinheiro que já estava, né, na mão do governo, é algo aí que você pode fazer aí para ter um pé de meia aí, tá? Então, é uma simulaçãozinha que eu fiz aqui para ajudar a gente aí nessa questão, tá? Lu, eu não sei se quer falar um pouquinho, eu já falo do curso, não? Acho que a Débora quer falar com você. Tá, pode falar, Débora. Débora? É que ela escreveu aqui, não ultrapassou, eu pedi para ela explicar para você, ela ligou o microfone, mas... Se quiser escrever no chat também, fica à vontade. A Débora pode falar. A pergunta que você acabou de responder, aí ela escreveu assim, não ultrapassou o valor. Não é obrigado. Mas a dúvida é, mas eu sou obrigada porque tem retenção e não é obrigado, tá? O fato de ter a retenção não está obrigado a fazer a declaração. Maravilha. Podemos seguir para o próximo slide aí eu já falo um pouquinho aqui eu e a Isa vamos falar um pouquinho do curso. Bacana, joia. Ficou invertido aqui. Que vou aprender no curso. Então, a gente viu aqui, né, bastante conceitos sólidos, né, com a questão da lei, a questão do que vai impactar, do que vai, né, ainda está bastante confuso essa questão, exemplo, do 5 mil, não preciso mais fazer declaração. Eu acho que bastante gente, um exemplo, vai acabar deixando de fazer a declaração por conta dessa questão dos 5 mil, né? Então, a questão mesmo, poxa, quem está aqui vai, essa questão dos 5 mil é para a declaração 27, não 26. Então, é bom ter isso na cabeça, né? Então, só de você ter visto isso aqui na palestra já é um ganho gigantesco, né? Você conseguir aí orientar pessoas aí para deixar aí um exemplo de não deixar de entregar a declaração, que não preciso fazer mais declaração nunca mais, né? Então é algo aí que realmente vai já agrega aí para vocês, né? E o que a gente vê no curso, né? Os principais princípios, né, e regras aí do imposto de renda, preenchimento tela a tela da declaração, a gente tem uma apostila também, né? Tem um material que é fornecido, que é trabalhado, que é pensado aí de uma forma bem didática, né? Com imagens, com telas, né? Então, assim, poxa, eu esqueci o que o professor falou ali, então volta lá no material, vê, rabisca, eu falo pro pessoal, imprime e rabisca, né? Marca. Então, é algo que na aula também a gente vai marcando, vai revisando, né? E o programa de imposto de renda já vai estar com o programa 2026 na mão, né? Para estar trazendo aí para vocês o conteúdo realmente
de extrema, né, extrema, já com material 2026, né, exemplos práticos, né, sempre acaba surgindo coisas aí, situações de clientes, né, que erraram, caiu em malha, né, então, assim, como preencher corretamente a declaração, novidades da declaração 2026, né, telas aí da versão 2026, que hoje a gente não tem para apresentar, mas até o curso vai ter aí para enriquecer mesmo aí o curso, o conteúdo de vocês, né. Ah, e para quem quer o curso, né, poxa, é avançado, é básico, então, assim, nos primeiros, né, na primeira aula, né, primeira período de aula ali, tem uma apresentação, eu acabo, né, sempre me preocupando em saber um nível, né, que as pessoas tá para a turma ficar aí no mesmo nível de, de conteúdo, de informação. Ah, não adianta falar de malha fina se a pessoa, tipo, não sabe, né, não baixou nem, nunca, nem abriu o programa, né, então, assim, é algo que eu procuro dar uma uniformidade na turma aí para a gente seguir, né, tem os conteúdos básicos aí que são passados, mas de acordo com que, um exemplo, a turma seguir, né, a gente acaba fazendo uma aplicação, gastando um pouco de tempo em um assunto mais específico, né, então é dessa forma aí que segue as aulas, acaba que os alunos aí acabam meio que tendo essa liberdade, né, de seguir aí com o assunto, vai estar disponível aí, assim como está aqui na palestra, né, para tirar dúvida, então, assim, é bem interativo mesmo as aulas, né. Então, esse é o propósito, essa é o propósito aí do curso do Imposto de Renda, tá? Acho que é isso, Lu.